Públicos de lookalike no Facebook Ads, o que é isso? Como usar? Nesse vídeo eu te explico passo a passo como que você pode utilizar os públicos de lookalike aí na sua estratégia no Facebook Ads. Então assiste até o final, deixa o like no vídeo, comenta se ficou com alguma dúvida que eu vou te responder aí. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre lookalike, nós vamos falar sobre público de semelhança, tá? Dentro do Facebook. Você lembra que eu falei aqui, vou abrir aqui a aba de público aqui, você lembra que eu falei que o público semelhante ele só é criado se existir um público personalizado dentro dessa semelhança. Você só cria um público semelhante se você tiver um público personalizado. Porque sem o público personalizado, você não consegue ter uma semelhança de alguém. Porque para você criar uma semelhança, criar pessoas parecidas com essa, você precisa de base de dados. Então, que fique claro isso aí na tua cabeça. Então, bora lá. Como é que você vai fazer para criar o lookalike? Primeira coisa, você vai criar um público personalizado. É óbvio, né? Lembra da aula passada sobre criação de público personalizado? Você vai vir aqui, vai fazer a criação do seu público personalizado bonitinho, cheirosinho, lindinho, maravilhoso. E você vai fazer a criação. Então, um exemplo, você quer fazer a criação do público de conta do Instagram. Você vem aqui e cria. Vamos lá, vamos criar junto aqui, vai. Público 180 dias, eu vou botar aqui. Público, envolvimento, TH 180D. Beleza, tô aqui, eu vou criar o público. Massa, tô criando aqui o público da parada. Show, criei público personalizado criado. Daí você pode fazer o seguinte, ó, criar público semelhante. Lembra do que eu falei? Ele só vai deixar você criar um lookalike, um público semelhante, se você tiver um personalizado. Então, você vai meter aqui, clicar semelhante e bora pra cima. Massa, então qual que é a fita? Aqui no público semelhante, o Facebook ele te dá a possibilidade de você criar de 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% e 10%. Como é que funciona isso daqui? Digamos que o seu público ele tem cerca de 90 pessoas, certo? 90 pessoas. E outro público tem 1 milhão de pessoas. Então, nessas 1 milhão de pessoas, tem 1 milhão de japonês. Se você coloca 1% de 1 milhão de japonês, ele vai dar 1 milhão de outros japoneses bem parecidos com 1 milhão de japoneses que você deu. É japoneses realmente bem parecidos, tudo parecido, pensa aí. No 2%, começa a ficar um pouco mais distante ali a aparência, mas ainda assim é muito parecido. No 3% já começa a dar uma distanciada, já começa a ficar assim, porra, acho que não parece mais tanto assim quanto anteriormente. 4% já começa já a ficar um pouco diferente. E o Facebook vai sempre buscando amplamente as pessoas. Quando você coloca 10%, não tem tanta semelhança quanto 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque 10% você abrange 10 milhões. Então você dá um público de 1 milhão para o Facebook conseguir 10 milhões para você. 9 aqui, você dá um público de 1 milhão para conseguir 8 milhões. Então o Facebook funciona dessa maneira nessa questão. Então se você quiser criar um público de semelhança, você cria de 1%, 2%, começa com os mais parecidos e você vai testando os seus anúncios e ver qual que tem uma performance melhor. Aqui nos meus negócios, nos meus anúncios, nos meus perpétuos, nos meus lançamentos que eu faço, eu sempre testo as porcentagens menores primeiros, para depois eu ir testar porcentagens maiores. Aí depois tem todo aquele lance de sobreposição de público, essas coisas que em breve, mais para frente, a gente vai conversar sobre. Mas é basicamente isso daqui. Você vai dar um grupo de 1 milhão de pessoas e vai falar para o Facebook, eu quero outro milhão de pessoas igualzinho essa aqui. Ou então você vai dar uma lista de 10 mil, de 15 mil, de 5 mil, de 1.000, 2 mil e vai falar para o Facebook, eu quero 1 milhão de pessoas parecidas com essas 10 mil. E o Facebook vai atrás dessas pessoas e vai te entregar na tua mão para você fazer o que você quiser com elas. Qual o tipo de anúncio que você quiser. Então é isso que é o lookalike. Para criar é muito simples, só você vir aqui e criar. Pronto, está criado o lookalike. O que ele vai fazer? Semelhança de 1%, vai mostrar o tamanho já já. Mas se você quiser criar, ó, o público aqui, ó, esse público tem 4.400 pessoas. Então se eu clicar nele aqui, ó, e vir aqui, criar semelhante. Daí eu vou falar pro Facebook que eu quero, aqui, ó, 2% desse público, tamanho do público semelhante. 1 a 2, 2 a 3. Eu vou pegar aqui 1%, 2%, 3%. Antes, quando eu criava aqui a porcentagem, é nova atualização. Ele mostrava o número exato aqui que dava no 1%, mas hoje em dia não está mostrando mais. Mas a média é 1,5 milhão. Então, eu vou dar uma lista de 4.400 pessoas e vou falar pro Facebook, eu quero 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas parecidas com essas 4 mil que eu joguei na tua mão agora. E o Facebook vai te entregar de bandeja. Então, é isso que é a aula de lookalike. E bora para a próxima, onde nós vamos falar de público de interesse. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixa o like aí que isso vai fortalecer muito. Tô começando aqui a ensinar de graça meu conhecimento, então
é o mínimo que você pode fazer.